Boa tarde, Brasil. Neste vídeo de hoje, pretendo continuar falando com vocês sobre justiça. Justiça tem várias acepções, como dissemos. A justiça está relacionada ao que é justo. No poder judiciário se faz muita injustiça, como havia dito no vídeo anterior. Principalmente na sua estrutura orgânica, onde se situa a maior parte dos recursos no segundo grau de jurisdição. No segundo grau de jurisdição não se produz provas. Apenas valoram provas. Se julga recursos, geralmente a apelação, que é o recurso por excelência. Você, cidadão, precisa do juiz de primeiro grau. É o juiz que está mais próximo de você. É o juiz que faz audiência. É o juiz que ouve as partes. É o juiz perante o qual se produzem as provas. É o juiz que te sentencia. Mas esse juiz no interior dos estados, principalmente naquelas comarcas pequenas, estão com a total falta de estrutura, porque o Tribunal de Justiça ocupa seus recursos, na sua maior parte, com a segunda instância, o segundo grau, onde estão os desembargadores. O primeiro grau geralmente ocupa, como já disse, prédios emprestados pelos prefeitos. Os juízes acabam virando fazendeiros e não querem sequer serem promovidos ao Tribunal de Justiça como desembargadores, salvo as exceções, evidentemente. Estou falando em regra. De forma que acaba estabelecendo um vínculo entre o juiz da comarca e as autoridades lá constituídas, que também acaba por viciar o sistema. É preciso que você saiba, a justiça do Brasil ela é escalonada. Você entra no primeiro grau ou no juizado especial, depois da instrução probatória, que é quando você poderá produzir as provas para convencer o juiz do seu direito e ele sentenciará. E sempre sairá dali uma pessoa sentindo injustiçada. Em regra é isso, porque o juiz vai reconhecer que um tem um direito e o outro não tem. Tem um vencido e um vencedor. Essa é a regra em todo mundo. Mas no Brasil nós estamos vivendo uma outra coisa. O juiz consegue desagradar a ambas as partes. Isso porque o nosso sistema tem se modificado por profundas alterações nos últimos tempos. Imaginava-se que quando o juiz lá singular, aquele que decidiu o seu caso, e você inconformado, recorreu ou apelou ao Tribunal de Justiça, que a sua decisão fosse revista por um colegiado. Sempre foi assim. Em todos os países do mundo é assim. No Brasil isso mudou. Agora, apenas um desembargador profere uma decisão monocrática. Quando vai para uma turma de juízes, você tem direito à sustentação oral. Mas para esse desembargador sozinho, você não tem sustentação oral. E se você discordar dele, segue-se um recurso chamado agravo regimental. Aí quando chega na turma, ninguém presta atenção e o seu direito é rifado. Este é o segundo grau no Brasil. Esse segundo grau que está se instaurando hoje já vem viciado do que acontecia no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Justiça não há. Por quê? Porque mais de 90% dos processos julgados no STJ, que deveria ser o Tribunal da Cidadania, deveria ser o tribunal que julgava os recursos especiais e que daria uniformidade ao direito federal, mais de 90%, o ministro vai fazer duas coisas. Ele vai dizer, não há o pré-questionamento da matéria, e pré-questionamento é que o juiz anterior, a decisão anterior tem que ter abordado explicitamente ou implicitamente um determinado tema. Mas ele vai dizer que não há esse pré-questionamento e não vai conhecer do seu recurso especial. E ainda mais, se ele conhecer, ele vai dizer que ele não pode analisar fatos e provas, porque está em sede de recurso especial. Então a chamada terceira instância no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça, ele só vale para alguns processos de alguns pouquíssimos, porque muito mais do que 90% dos processos não serão sequer conhecidos por falta de pré-questionamento ou porque ele não vai analisar fatos e provas. Que ministro é esse que está preocupado com justiça? Justiça naquele sentido de fazer o que é justo. Vou citar exemplos para você. Um candidato passou no concurso público, a administração foi desleal, e ele entrou com mandado de segurança, não foi provido no tribunal local. Por quê? No tribunal local o governador tem influência sobre o tribunal local. Recorreu ao STJ em recurso ordinário, não é recurso especial não.
E mesmo assim, o que o STJ fez? Ora, primeiro foi para o ministro despachar. O ministro sozinho disse, tem casos relevantes aqui, tal, e mantém a decisão. Se fosse recurso especial, eu diria, esse aqui eu não posso analisar fatos e provas. Também não conheço do recurso. Ou então, faltou juntar uma cópia de um documento. Também não conheço do recurso. E o pior, no Supremo Tribunal, no STJ, por exemplo, se você citar o artigo 103 da Constituição, inciso 3, a linha A, que permite o recurso extraordinário, mas se você citar apenas o artigo 103, inciso 3, e não colocar a linha A, o Supremo diz que não vai conhecer do seu recurso porque você não colocou a linha A. E nós sabemos que quando você coloca o artigo e o inciso, evidentemente, quando eu coloquei o inciso, eu estou me referindo a todas as linhas. Mas o próprio Supremo não conhece um recurso extraordinário dessa forma. Pergunto mais uma vez, a justiça para poucos, e não é sequer a justiça, a satisfação, a atendimento ao pleito, o atendimento à pretensão de poucos, porque a pretensão da maioria do povo brasileiro não é atendida. Você, quando é explorado por uma prestadora de serviço público, quando a operadora do seu celular te consome seus créditos, você liga e ninguém resolve o seu caso, você vai no PROCON, perde horas, dias e ninguém resolve o seu caso, e você vai no judiciário. Não, você não sequer vai no judiciário. Você já esgotou suas forças ligando para a operadora, esgotou suas forças no PROCON, e quando você procurar um advogado e falar a sua causa, não vai ter um proveito econômico nem de R$1.000, e os meus honorários são superiores a isso, eu não vou advogar para alguém, por um valor econômico que seja menor do que R$1.000, porque não paga isso aqui aos honorários. Eu vou dizer para você, onde está a justiça? Porque a justiça não se mede por valor econômico. Justiça não se mede. A justiça é a satisfação de você saber que agiu correto e que foi reconhecido que estava correta a sua conduta. Pouco importa o valor econômico, se é de R$1 ou de R$1.000.000. A satisfação de saber que está correto e que o juiz reconheceu a correção de seus atos é maior do que qualquer valor. Justiça no Brasil ainda é para poucos, ainda é para ricos. E por isso eu digo que nem essa justiça para poucos e para ricos, que chamei há pouco de justiça, ela é uma injustiça com os demais. Então, na verdade, não há justiça. Só há injustiça que atende aos pleitos, às pretensões de alguns, em detrimento da pretensão de muitos. Coloco essa questão para uma reflexão. Convido você a refletir sobre essa matéria. E coloque aí no nosso canal comentários, temas que nós estaremos comentando aqui. Justiça no Brasil é deficiente. Justiça no Brasil é fraca. Justiça no Brasil é injustiça. Por mais paradoxal que seja, a justiça é mera injustiça. É justiça formal. Não há justiça substancial. Não há o sentimento de que agi correto e a minha correção no meu agir foi entendida pelo juiz. Pelo contrário, o juiz muitas vezes reconhece aquele que agiu mal, aquele que teve um mau comportamento, aquele que se sagrou ao final do processo vencedor, em detrimento daquele que tinha, por direito quase divino, quase natural, que tinha agido corretamente. Vamos refletir sobre isso. Até o próximo vídeo.